Homem. Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, né? Você sempre com a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde, conferindo e acompanhando com a gente personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, junto com você, debatendo e discutindo os temas que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e os assuntos importantes a nível nacional também, né? Lembrando que a gente tem uma reprise também de segunda a sexta, às 8 da noite e um pouquinho mais para frente, depois do nosso JB, o painel regional, também com entrevistas, né, discussões importantes sobre a região metropolitana e sobre o Brasil. Nessa edição vamos falar muito sobre a justiça, né? A justiça brasileira, a justiça que causa aí tantos reclamos, né, por o seu tardar, a sua demora, né, e as demandas, né, que acabam levando a isso. Nós, para isso, muito prazer, estamos recebendo aqui o Dr. Ramon Mateus Júnior, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nos dá a honra e o prazer de estar com a gente aqui. Boa tarde, tudo bem, doutor Mateus? Tudo bem, a honra é minha de participar aqui de mais um debate. Sabe que a nossa vida lá no tribunal, às vezes com esse horário aqui, não me permite acompanhar todas as edições, mas claro, sempre que possível eu acompanho. É uma honra estar aqui e parabéns aí pelo seu programa, pelo seu comando. Muito obrigado, Ramon Mateus Júnior, participando com a gente aqui mais uma vez do painel regional Debates. Conosco também o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador Banha do PMDB, aqui de Santos, participando com a gente mais uma vez. Tudo bem, Banha? Boa tarde para você também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Uma boa tarde especial ao doutor Ramon Mateus Júnior, uma das grandes revelações do Tribunal de Justiça, da nossa justiça brasileira. Uma pessoa que começou de baixo, uma pessoa humilde, que tem no seu coração e debaixo da sua toga um coração que pulsa por justiça e principalmente uma cabeça pensante. Tenho a honra de tê-lo tido como meu professor na Faculdade de Direito e uma pessoa justa, correta. Quem sabe nós estaremos vendo, porque é jovem, nós vamos ver ainda em outros patamares, em outras esferas judiciais. Espero vê-lo aí num presente não muito distante, o senhor aí comandando outras trincheiras, porque competência não lhe falta. E ao nosso querido Manuel Rogério, também brilhante advogado, amigo da gente. É uma honra estar aqui nessa mesa tão seleta e num programa tão combativo aqui que volta e meia pinga fogo, viu, doutor? É verdade. Aqui a gente abre espaço na nossa tribuna democrática aqui no painel Debates, que conta mais uma vez com a participação sempre importante do nosso Manuel Rogério, advogado, e nosso habitual comentarista também. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde ao doutor Ramon, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde aos telespectadores. Realmente é um prazer estar nessa mesa, ainda mais com um representante do Poder Judiciário e um representante do Poder Legislativo. Eu acho que aqui, para que todos nos entendam, é aquele que faz as leis e aquele que se utiliza da lei para dizer o direito, quem tem a razão, quem não tem a razão, num litígio entre particulares. Muito bem, 3014-5281 é o nosso telefone. Fique para cá, participe conosco, né? Comente com a gente, debata conosco, né? Envie suas perguntas aqui aos nossos 3 participantes aqui dessa edição do Painel Regional Debates. Pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/painel regional, compartilhe com a gente também. E nós estamos também ao vivo e online pelo site da nossa TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clicando lá no painel regional, no ícone do painel regional, você acompanha a gente em tempo real também. O programa encerrado, ele vai para o YouTube e você revê os trechos que julgar mais interessantes, não é? Ou, sem dúvida nenhuma, o programa por inteiro, se você assim desejar. Na abertura, sempre destaque especial para os nossos parceiros, né? O parceiro do dia a dia aqui, o DL, o Diário do Litoral, nesta sexta-feira, circulando aqui pela cidade e pela região, e a manchete é essa que você vê aí. Aprovada periculosidade para motoboys, tá certo? O Senado votou pela mudança na consolidação das leis do trabalho para considerar perigosa essa atividade. Eu passo um exemplar aqui ao nosso doutor Ramon, que me ajuda aqui a distribuir também ao vereador Banha e ao nosso Manuel Rogério aí na sequência, né? E a capa aqui do Gazeta de São Paulo, que traz aqui uma notícia que surpreendeu muita gente, exatamente na área do nosso doutor Ramon, né? Está aí a manchete do Gazeta de São Paulo. Vamos focar agora aqui, está aí. Joaquim Barbosa anuncia aposentadoria. Muito bem. O presidente do STF alegou que o afastamento das funções será no final de junho, portanto, final do mês que vem, né? E já é um assunto interessante até para um comentário geral aqui na mesa, né? Peço aqui ao Dr. Ramon que
colabore com a gente aqui. Passei ao Banha também e ao Manuel Rogério. Então, como foi uma notícia que estourou na mídia aí na tarde de ontem, todos os sites comentando, hoje publicado aí em manchete em todos os jornais e telejornais, enfim, vai terminar em final de junho, 30 de junho provavelmente, a era Joaquim Barbosa à frente do STF, do Superior Tribunal Federal, não é? O que dá para falar sobre isso? Qual foi aí legado que vai ficar da era Joaquim Barbosa? Fica essa coisa do processo do mensalão, me parece aí como o tempero mais agudo aí, não é? Da gestão dele à frente do STF. Queria uma avaliação sua, afinal de contas, parece que foi realmente marcante a gestão dele, não é? Em primeiro lugar, nós destacaríamos a independência do magistrado. O ministro Barbosa, ele chega ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos do presidente Lula, então, no governo do governo do PT, e quando se inicia o julgamento deste processo que envolvia mais diretamente o Partido dos Trabalhadores, né? Até chamado como, era assim divulgado na imprensa, o mensalão do PT, né? Ele toma uma postura muito independente. E isso demonstra o quanto um juiz, independentemente da forma como atingiu este cargo, atua de forma independente. E isso é o primeiro exemplo que ele nos deixou, a independência do magistrado. Muitas vezes nós falamos assim, o juiz foi nomeado para o cargo lá pelo Fernando Henrique ou pelo Lula, e ele teria, a princípio, a ideia de que estaria defendendo interesses daquele que o nomeou, e no caso, o ministro Barbosa já nos deu este exemplo. A segunda postura que fica do ministro Barbosa foi que teve realmente, dentro da sua independência, da sua liberdade, vamos dizer assim, coragem, né? O ministro Barbosa enfrentou esse processo do mensalão, talvez o mais histórico dos procedimentos judiciais, depois do impeachment do nosso então presidente Collor, e ele o fez com muita, dizer assim, independência. Foi o relator do processo, claro que enfrentou pensamentos antagônicos dentro daquele julgamento. O ministro também acolhe teses que, a princípio, eram tanto quanto rejeitadas nos julgamentos de um modo geral, para ampliar e conseguir, aplicando a lei penal, atingir talvez pessoas que a princípio não seriam atingidas por esse procedimento. Então, o maior legado que nos deixa o ministro Barbosa, pelo menos que deixa para o Poder Judiciário, é o exemplo da independência do juiz e da postura do magistrado, diante, às vezes até, de um julgamento que seja favorável ou contrário à opinião pública. Não posso aqui, não poderia fazer isso, dizer que naquele julgamento está certo o ministro Barbosa e errado os que julgaram contrariamente à ideia dele. Não, eu nem poderia fazer isso, não conheço o processo, mas sei que dentre aqueles debates que se travaram, alguns até extrapolando um pouco, vamos dizer assim, a ética dos julgamentos do Supremo, né? Chegamos a embates mais pesados, nós encontramos no ministro Barbosa este exemplo de independência nas suas atitudes. Até no meio da magistratura também se fala do rigor do ministro Barbosa, já no tocante à própria execução da pena, onde o ministro foi mais rigoroso do que a nossa jurisprudência em alguns momentos, quando se tratou daquela questão do trabalho externo e do cumprimento de 1/6 da pena, porque tendo a pena um caráter de ressocialização, claro que todas as vezes que um juiz encontrava a possibilidade de que um condenado se reintegrasse de alguma forma, que recebesse trabalho, que esse seria o sentido, que todos os condenados pudessem ter essa oportunidade, viu, Banha? Você que estudou o direito penal, né? Nós abraçaríamos a causa. E o ministro, naquele momento, talvez julgou mais preocupado com a repercussão desse julgamento político do que com a questão da ressocialização em si. E isso ele também recebeu críticas. Eu também participei, não era um painel público, mas um debate institucional, onde se analisavam algumas decisões
do ministro Barbosa nessa questão específica da execução da pena. Que, claro, para mim, enquanto juiz, repito, não tenho nem como comentar ou traçar algum conceito de valor a esses julgamentos, porque a própria lei orgânica da magistratura me impede de fazê-lo. Mas fico assim, surpreendido com a aposentadoria do ministro. Aliás, quando eu chegava aqui, ontem eu tinha lido a notícia, e eu perguntava assim, mas será que chegou aos 70 anos? Será que essa aí é a expulsória? E o Boturão dizia, não, longe disso, né? Ele ainda teria 11 anos pela frente. 59. O que evidencia aí uma decisão muito particular, que não sabemos a motivação. Alguns já comentam que pode ser política, não é? O que eu espero até é que isso seja feito de uma forma muito refletida, com muita reflexão pelo ministro Barbosa, para que não se imagine que no final ele tenha usado, de repente, o cargo de ministro do Supremo e de ter julgado uma questão e um fato tão importante e grave no mundo jurídico nacional, para daí tirar dividendos políticos. Essa seria talvez uma preocupação de toda a classe da magistratura, porque enfrentar questões difíceis e efetuar julgamentos nessas questões é realmente a função primordial do magistrado. Para isso que a gente foi investido. Muito bem, eu peço também na sequência ao Banha e ao Manuel Rogério que avaliem isso, né? A questão do Joaquim Barbosa deixando a presidência do STF para aposentadoria, e já pedindo ao Banha também que faça uma reflexão política do caso, né, com a experiência que tem, o Manuel Rogério também, que acompanha políticos muito antenado com os assuntos políticos da cidade, da região e do país, o que a gente já vê nos principais sites nesta sexta-feira, não é? A seguinte informação, não é? Que tanto Aécio Neves, do PSDB, quanto Eduardo Campos, do PSB, já estão articulando para buscar pelo menos um apoio político de Joaquim Barbosa nas próximas eleições. Então, vocês já misturam essa coisa toda aí, a saída do ministro, com tudo isso que foi dito aqui pelo nosso doutor Ramon, e esse componente político aí que pode acontecer ou não, a gente não sabe, né? Diga, Banha. Eu analisei profundamente as palavras do mestre, do nosso professor Ramon, e ele, com muito comedimento, até não podia deixar de ser diferente, a sua posição, a sua colocação como juiz de direito, e se baseia e norteia, logicamente, pelos ocorridos, pelos fatos, pelas razões. E aqui a gente vê que, mesmo sendo colocado ou galgado ao maior patamar da justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, ele foi indicado, não foi concursado, nem muito menos, é indicado, geralmente é cargo de confiança de um governo, de um presidente da República, e todos que estão lá são também. Se não fosse, não estariam lá. E, logicamente, ele mostra uma maneira diferente. Ou, diferente não, a maneira que deveria ser conduzido o Supremo Tribunal Federal, ou seja, independente e harmônico entre si. Foi assim que foi dada a criação dos três poderes, como nos ensinou o professor Ramon: legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. E mostrou muito bem o nosso querido Joaquim Barbosa, e era isso que o povo estava precisando, porque quando o povo não acredita na última trincheira, na última rátio, que é a justiça, e essa que estava em jogo nesse legado deixado pelo Joaquim Barbosa, o julgamento do Mensalão, estava em jogo não só o quesito da culpabilidade dos réus que estavam ali em julgamento, mas estava em jogo a instituição Supremo Tribunal Federal e a justiça brasileira, se haveria a marmelada, a goiabada, ou se ia jogar poeira para debaixo do tapete. A pizza, né, que é mais tradicional. A pizza. E ele foi de uma maneira que todo brasileiro espera da justiça: a celeridade, a independência, a austeridade. Fortaleceu as bases que sustentam a justiça brasileira em todas as suas instâncias, todas elas, e a gente vê
Agora, especulações até. Porque quando o filho é feio, não aparece o pai. Quando fala, olha, o cidadão era amigo do Nicolau. Quem é Nicolau? Não, esse não conheço. Poxa, ninguém quer ficar abraçado com o Nicolau na eleição, né? Nem o Aécio, nem o Eduardo Campos, nem a Dilma. Ninguém quer ficar. Agora, como está saindo de uma maneira bonita, desprendida, ele liberou perdão, mutirão de amor, está no desapego, podia ficar no seu cargo aí até os 70 anos, tem com 59 anos. Está tranquilo e calmo depois de chegar no patamar mais alto da justiça brasileira. Eu também tenho essa visão, viu, doutor Ramon? Se ele já chegou no degrau mais alto, é sair como saiu o nosso rei. Sair por cima, sair fazendo gol, sair fazendo o que a população quer saber. O Pelé saiu por cima. É o jogador do século, ele vai sair por cima também. Agora, essas especulações políticas, ele se o quisesse, e naquele momento ainda era mais emoção, mais calor naquele, no fragor da emoção, do julgamento, ele poderia, depois de julgado, ele poderia ter saído de cena e, ao mesmo tempo, se ele fosse um oportunista, ele saía como candidato a presidente da República, e não fez isso. Ele poderia ter saído, dava prazo, dava tempo, porque o prazo estava na mão dele. Ele não fez. Então, as especulações aqui da imprensa, a imprensa gosta, aquele sensacionalismo bonito, ele vai ser o presidente da República, vai abraçar o Aécio, vai... Isso aqui também, nossos amigos aí, o Aécio, o Eduardo, isso chama um pouco de desespero, né? Para poder subir um pouquinho mais no coeficiente, vamos abraçar o nosso presidente do Supremo. Agora, com relação ao legado que ele deixa, sai na hora certa, acabou o seu tempo como presidente, se acabou como presidente, vai sair, deixar nos livros dourados do Supremo Tribunal Federal, mensagens do quê? De otimismo e de esperança a esse povo sofrido, porque a gente pode acreditar que mesmo o cidadão indicado por Pedro, por Paulo, por Dito, por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, lá teve uma pessoa que procurou fazer justiça, que deixou todas as vaidades de lado e foi no âmago da questão, fortaleceu a instituição, acendeu o facho de esperança do povo brasileiro, que não acreditava nem mais na justiça brasileira, e, logicamente, essa pessoa deixa, assim, um legado, um reconhecimento público, notório, e onde vai, em qualquer cidade que esse cidadão passe, ele é aclamado pelo povo, porque o povo é sofrido, o povo não quer mais essas injustiças, porque a justiça, quando se faz tarde, ou se deixa de fazer, ela deixa de ser justiça. E esse homem, ele encarou as maiores cabeças pensantes do país. Ou seja, a orquestração política de toda a economia brasileira, está tudo lá. Está todos atrás das grades. E faltam alguns. Foram penalizados sem pena de ser recolhido às grades, mas estão pagando. Agora, a única coisa que eu vejo, doutor Ramon, e depois deixo aqui esse embate técnico aí para o doutor Manuel Rogério, não, o povo não quer mais o cumprimento da pena. O povo não quer mais somente, olha, cidadão fez, roubou... O povo quer que tudo isso que foi levado, que foi roubado, que foi esbulhado, seja restituído aos cofres do erário. Porque isso a gente já nunca mais viu isso, doutor. Essas penas, essas multas são muito pequenas e irrisórias. E isso fomenta a prática da malversação do dinheiro e, principalmente, a sensação de impunidade que fica na cabeça da população. Muito bem, Manuel Rogério também vai fazer essa avaliação aí, claro, não é? Com o lado jurídico e a avaliação política da coisa, só lembrando que seria inimaginável, não é, um dia você acompanhar um carnaval, como a gente acompanha no Brasil aqui, né? Com gente pulando carnaval de norte a sul do Brasil usando uma máscara com o rosto do presidente do STF. Né? É uma coisa inimaginável. Se alguém dissesse isso há 5, 6 anos atrás, você é louco. Né? Jamais vai acontecer uma coisa dessa. Já aconteceu no último carnaval aqui. Manuel Rogério, pois não. Em relação a isso que o Banha citou, eu costumo dizer que o tempo é senhor. Ele vai mostrar tudo isso, essa saída inesperada, ainda com tempo, até chegar a aposentadoria, que a gente chama de expulsória aos 70 anos,
causou surpresa. Aí é o tempo que vai dizer se é uma saída política, se realmente tem algum interesse ou se pura e simplesmente ele achou que cumpriu o seu papel e agora ele deixa o Supremo Tribunal Federal. Agora, a respeito dessa notoriedade que o ministro Joaquim Barbosa ganhou com a ação penal 470, isso, Boturão, isso demanda do quê? Do que o povo esperava, sempre esperou, que se tem um político que agiu incorretamente, esse político tem que ser julgado e tem que ser condenado e essa pena tem que ser cumprida. Na ocasião, também não vou entrar no mérito da discussão, porque é um processo muito extenso, e um processo, está aqui o doutor Ramon que não deixa eu mentir, você tem que analisar ele ponto a ponto, não dá para você de fora analisar um processo sem examinar aqueles detalhes, examinar pormenorizadamente. Um processo você não pode pura e simplesmente emitir uma opinião sem ter participado dele. Agora, o Boturão, isso também levou outra discussão, que é o modelo de formação do Supremo Tribunal Federal. Há estudos para modificar esse modelo, para mexer na Constituição Federal, a questão do 5º Constitucional, mas o modelo que estão se falando também, há que se dizer alguma crítica, porque se você direcionar o Supremo Tribunal Federal só para a carreira da magistratura, ou seja, só aquele que é juiz pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, você não vai ter uma pluralidade de ideias, você vai ter só juízes perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é um órgão, é o órgão supremo que ele não julga só com a lei, ele faz toda uma interpretação de um contexto que está vivendo o Brasil. Porque se ele fosse julgar só com a lei, já de início, em mandatos de injunções, de direitos que as pessoas têm, que estão na Constituição, ninguém pode receber menos que um salário mínimo, mas tem prefeituras aí pelo Brasil afora que não tem condições de pagar um salário mínimo, que pagam um salário menos que um salário mínimo, porque se pagar quebra, questões de aposentadoria também. Então, quando o Supremo Tribunal julga, ele não julga só naquele direito específico, naquele caso concreto, ele analisa toda uma situação do Brasil, porque a responsabilidade é muito grande, ele pode quebrar uma nação. Uma canetada de um juiz pode quebrar uma nação, pode quebrar uma empresa. Então a responsabilidade do juiz é muito grande. O juiz, quando ele se investe nesse poder estatal de dizer o direito, ele se divorcia de qualquer convicção pessoal, de qualquer sentimento. Ele ali é um aplicador do direito, ele é um hermeneuta, ele interpreta a lei e aplica o direito de acordo com o entendimento dele, mas sem convicções pessoais e sem sentimento nenhum. Infelizmente, o juiz tem que ser frio para aplicar a lei. Vamos então para o rápido intervalo e a gente volta na sequência com o nosso... Estamos de volta com o nosso painel regional debates. Este é o segundo bloco. Aqui a gente, com prazer, recebendo o doutor Ramon Mateus Júnior, né? Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o vereador Banha, do PMDB de Santos, sempre participação importante com a gente aqui, como do nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual também do painel, né? 3014-5281, segue aí para você entrar em contato, ligar e participar conosco, como também pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional. Meu caro Ramon Mateus, você já foi juiz eleitoral aqui na cidade de Santos, né? E veio uma série de assuntos polêmicos, aí nem é bom a gente retornar muito no tempo aí, e nós tivemos aí um programa num outro grupo de comunicação que gerou um tiroteio danado aí, teve gente que ligava, vinha para cima, ameaça, de cambal aí, deixa quieto isso aí. Mas foi um juiz extremamente competente, como ele é, né? Honrado, como é o Ramon Mateus Júnior, não é? Ninguém tem dúvida disso. E eu falei no começo do programa que uma das principais reclamações que se faz aí com relação à justiça é pela demora, os processos são arrastados, essa coisa toda. Nós estamos acompanhando esse caso da cassação da prefeita de Cubatão, agora ex-prefeita, né, Márcia Rosa, que foi retirada do cargo porque perdeu aí o processo na primeira instância, depois recorreu ao tribunal, acabou perdendo também no tribunal, tentou outro recurso, embargos, não conseguiu, tentou uma liminar, a liminar foi derrubada, tentou uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral, não conseguiu essa liminar e está exercendo agora o cargo de prefeito. O presidente da Câmara
Wagner Moura, que é do mesmo partido da ex-prefeita, não é? Partido dos Trabalhadores. Agora, o que nós discutimos muito aqui, até escrevi um artigo sobre isso, né? A justiça acaba sendo tão lenta que hoje, o quadro que se apresenta hoje, pode ser que Márcia Rosa reverta no TSE, ninguém está dizendo que isso é impossível, claro. Mas hoje, ela está fora, não é mais prefeita, teria cometido uma ilegalidade durante a campanha eleitoral. Então, ela permaneceu no cargo indevidamente, não é? De janeiro de 2013 até final deste mês de maio de 2014, ou seja, 17 meses no poder indevidamente. Porque se ela foi condenada, é porque ela cometeu um ato ilegal durante a campanha eleitoral. Ou seja, e todas as assinaturas dela, as nomeações dela, não é, as licitações que ela assinou, tudo que foi feito nesses 17 meses. E a administração de Cubatão, e a cidade, e os munícipes, enfim, como é que a gente explica isso para a população? E dentro desse gancho, no viés político, não seria um contrassenso, doutor Ramon, porque qualquer que seja a penalidade durante uma campanha, o cidadão tem 48 horas para recorrer. Aí você vê, traz uma insegurança à população, porque eu sou da opinião que o povo põe, o povo tira. Tem problemas, tem lá o Poder Executivo, o Poder Legislativo, vai anunciar uma cassação. Agora, o quesito aqui é estritamente da Justiça Eleitoral. Se fez campanha antes, se fez depois, se não deixou de fazer. Mas esse tempo, esse espaço temporal da campanha, até já estamos no segundo ano, quase chegando no terceiro ano da outra, que ela foi reeleita, né? Então, do outro mandato, será que isso aí não é temerário? A justiça não poderia ter sido mais celere, agora é o agravo do agravo. A população me para na rua e fala assim, como é que fica a situação de Cubatão? O presidente da Câmara vai ficar até o final? Vai ter eleição, mas daqui a 90 dias? Pode recorrer, não cabe mais recurso. Então, além da cidade já ser problemática da sua administração, tem um bolsão de pobreza assustador, e fica essa insegurança, então a qualquer momento o cidadão é eleito, ele ganha, mas não leva, fica na cabeça da população. Ou se essa morosidade faz parte desses requisitos pressupostos legais. Bem, na verdade, aqui nós temos que trabalhar assim por partes. Primeiro, acontece que esta ação é proposta, ou pelo menos há uma denúncia, eu não sei dados agora, mas parece que um candidato derrotado, né? Ele faz uma denúncia de uma utilização, que ele pega dados, de uma utilização indevida. É isso que eu estou sabendo da máquina, na promulgação ou da divulgação de um jornal. Um jornal. Reação Popular. Reação Popular, né? Então, esse jornal teria sido lançado no momento indevido, antes da eleição, antes do período da eleição. Enfim, há uma falha, uma ilegalidade que é constatada ao longo do processo que se estabeleceu em primeira instância. O juiz eleitoral recebeu uma petição inicial, né? Citou os envolvidos, fez a investigação e é lógico, como nós sabemos, o juiz não pode, recebe uma inicial e já proferir a sentença. E no primeiro grau ele tem que proceder à instrução, isso leva tempo e claro que ao proferir a decisão final do seu processo também cabia recurso. Veja só que a justiça aqui não demorou muito, porque esses fatos eles começam a ser apurados no começo de 2013. Há o julgamento de primeiro grau, há o recurso ao tribunal, o tribunal já apreciou a apelação, manteve a sentença de primeiro grau, e aí sim ela começa a perder o cargo, porque a sentença de primeiro grau que condenou a perda do cargo, porque nos termos da lei eleitoral entendeu que houve ilegalidade nesse procedimento eleitoral, tira ela do cargo. Olha só, a sanção também seria a pena de multa, e a questão do juiz, na dosimetria, ele entendeu que se tratava de perda do cargo, e acho que é dela e do vice. Porque, a princípio, se ela perdesse o cargo, assumiria o vice. Deve estar no mesmo pacote os dois. Então, o que acontece? Essa perda do cargo em primeiro grau, vem o recurso ao tribunal,
já é apreciado o recurso do tribunal, confirma-se a sentença, e aí ela teria que deixar o cargo. E ela consegue, então, tenta no Tribunal Regional Eleitoral que se dê efeito suspensivo à decisão até que ela possa chegar às instâncias superiores. A princípio, um juiz que está substituindo o presidente do tribunal, que é o desembargador Matias Couto, ele dá uma liminar dizendo assim, olha, eu vou, até o presidente voltar, eu vou acolher a suspensão. Então o presidente volta, nega o efeito suspensivo, né? E aí, portanto, ela teria que deixar o cargo. Ela imediatamente entrou, como a lei lhe faculta, com recurso perante o Tribunal Superior Eleitoral, e agora recebo a notícia que lá o ministro relator designado já denegou a ordem, então ela continuaria afastada até o final do processo. Em síntese, parece um pouco assim, olha, decidiu, tem recurso e tal, mas se trata de decisão de primeiro grau, apelação com duplo efeito, decisão do Tribunal de Justiça confirmando a sentença, não há mais recurso ordinário previsto, a ida para o TSE, e este recurso não tem efeito suspensivo. Se postulou perante o TSE que concedesse, no caso, o efeito suspensivo. O TSE, analisando aquele negócio, a presunção periculo in mora e a fumaça do bom direito, né, ele nega a liminar para manter esta situação decidida. Assume o presidente da Câmara, há um prazo, questão de tempo de exercício do mandato, né? Como ela exerceu por um tempo ainda pequeno, acho que teria mais 2 anos, né? Ela está na metade do mandato. Metade do mandato. Então tem que fazer nova eleição, né? Há um prazo para fazer nova eleição. Os atos... Mas é líquido e certo. Ela agora não volta mais. Assim, a princípio é líquido e certo, porque este recurso não tem efeito suspensivo, né? Ela pode reverter, claro que pode. Pode reverter? Pode. O Tribunal Superior Eleitoral... Julgar que não é nada julga disso. em última... Exatamente. Nós temos 3 instâncias, algumas... Ele ainda nem recebeu o recurso. Tá. Pode ser que receba, são casos especiais. O nosso doutor Manuel, que é advogado, pode nos esclarecer bem melhor, mas você tem, dependendo da matéria, os recursos para os tribunais superiores. A princípio, as ações terminam nos tribunais estaduais, né? Nos tribunais estaduais e nos regionais federais. Algumas matérias, quando envolver a Constituição, vai pelo recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e quando envolver a legislação infraconstitucional, vai para o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da legislação infraconstitucional. Na questão eleitoral e na questão trabalhista, que são justiças especializadas, nós temos o Superior Tribunal do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Eleitoral. Então, esta situação, assim, juridicamente é esse o quadro. Os motivos eu não conheço, não vi o processo, acompanhei por alto no tribunal, porque envolve uma cidade da minha região, uma importante cidade, talvez você fala que tem um bolsão de miséria. É que mais arrecada, né? O que deixa o magistrado também chocado, porque é o local que mais arrecada, acho que no Brasil. Não sei se tem prefeitura no Brasil, tirando São Paulo e tal, né? Digo, prefeituras... Per capita, acho que não teria. Que talvez Paulínia, né? Mas é muito triste saber isso. Mas que ela está afastada, juridicamente afastada, está. Os atos praticados, doutorão, são válidos. Viu? Porque... São válidos? São válidos, porque aí é aquele negócio do princípio da inocência, né? Enquanto ela não foi afastada pelo devido processo legal, tinha que se respeitar a vontade do eleitor. Porque é difícil para o tribunal afastar uma pessoa que foi, eu não sei qual é o percentual de votos que ela teve. 55%. 55%. O percentual de votos é muito forte, né? Então, é uma decisão da Justiça Eleitoral que afasta aquela pessoa que o povo colocou. Agora, depois, na urna novamente, o povo dará ou não a resposta. Mas você veja que a decisão do Poder Judiciário, ela, assim, choca esse número de eleitores. Por isso que até esta decisão ocorrer, ela exercia legitimamente o cargo de prefeito da cidade. Bom, eu não sei o que pensa o Manuel Rogério, nem o Banha sobre isso, mas acho que de que diz o doutor Ramon aqui, menos mal, né? Que os atos, enquanto ela não foi retirada do cargo, são válidos, né, Rogério? Os atos são válidos, até porque seria uma insegurança jurídica você dizer que aquela pessoa, como o próprio doutor Ramon falou, que foi investida no poder pelo voto popular, se considerasse que as ações de administrador
delas fossem ilegais ou fossem anuladas. Realmente os atos são legais, essa questão que está pendente no Superior Tribunal de Justiça é uma questão específica, você não vai mais ter reexame de provas, você não vai analisar o processo novamente, você vai especificamente no ponto onde o Superior Tribunal de Justiça tem competência para analisar. Os recursos superiores, até segunda instância, o tribunal, no duplo grau de jurisdição, ele vai rever a matéria que foi vista no processo de conhecimento em primeira instância. Ele vai rever, ele pode até, se for uma questão de ordem pública, pedir para anular o processo e voltar para a primeira instância novamente, mas quando você sai do duplo grau de jurisdição, as instâncias superiores, seja ela na justiça especializada ou na justiça comum, elas são bem específicas. Se é superior Tribunal de Justiça, se for uma questão de divergência jurisprudencial ou desrespeito à norma infraconstitucional. E se for Supremo Tribunal Federal, é mais difícil ainda, porque você tem uma barreira limitadora, que é a repercussão geral. Então é muito difícil os processos chegar até a instância do Supremo Tribunal de Justiça por conta das barreiras constitucionais, das barreiras de recurso que foram criadas até por súmulas, por conta de você imagine todo o Brasil litigando e afunilando nos tribunais superiores. Então, chega, né? Então por isso que você tenta limitar no duplo grau de jurisdição. Afinal, é uma decisão monocrática de primeira instância que depois vai ser revista por um colegiado no tribunal. Então vamos fazer um simulado aqui do Boturão. Aqui o juiz eleitoral, um pseudo município e um pseudo político. Nós tivemos aqui Cananéia, nós tivemos um problema grave, Cananéia foi julgado e tal, teve outra eleição em Cananéia. Foi. Tivemos Guarujá, nós temos um processo lá em andamento, campanha antecipada, não foi antecipada, se foi o mesmo caso, quase o mesmo caso que se coloca em pauta, logicamente deve ser outro processo, outras situações, mas Antonieta também resvala nessa situação com relação a Márcia Rosa. Na Praia Grande, nós tivemos um caso também com o Mourão e com um vereador da base, que aí, no caso, a outra chapa, a oposição, questionou se houve compra de votos, se não houve compra de votos. A pergunta técnica, para quem vai questionar o juiz e para quem vai julgar. Essa compra de votos, ela decidiu a eleição. Esse jornal, que sequer eu nem conheço, será que os 55% de votos, mesmo na ilegalidade, se foi antecipado, se não foi, contribuiu para definir o pleito? Isso é colocado também por parte da defesa e analisado por parte de quem julga? Como a gente está em cima do intervalo aqui, o Banha na volta refaz essa colocação, que é interessante, sem dúvida nenhuma, né? E o doutor Ramon e o Manuel Rogério, então, explicam aí para o telespectador, porque realmente é um caso polêmico, né? Que está mexendo com uma administração e uma cidade inteira, né? Voltamos já já. Não, isso é grave. Muito bem, a gente volta aqui ao terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional Debates. Muito prazer recebendo aqui o doutor Ramon Mateu Júnior, juiz de direito, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Atuou por muito tempo aqui na cidade de Santos. Nosso Banha, vereador Banha do PMDB, e também o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista habitual aqui do Painel Regional, né? Bom, ficou a pergunta, Banha, você repete aí pra gente, é uma questão interessante que você colocou, né, com relação ao caso lá que envolve a Prefeitura de Cubatão, né? Se o jornal realmente foi decisivo para a vitória da ex-prefeita, se não foi decisivo, enfim, que você queria a avaliação aqui dos dois tecnicamente, representantes do Judiciário. É questão técnica, uma questão de quem defende e uma questão de quem julga. Em todos os casos, nós temos esses casos aqui, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Cananéia, se teve que fazer outra eleição, mas a pergunta que não quer calar o povo é: contribuiu diretamente para a mudança do resultado? Esse jornal é de grande circulação, ele envolveu
toda uma comunidade, a diferença de votos, isso leva em conta isso na representação, na defesa, no julgamento? Como é que se analisa e como é que se evolui isso? Porque a gente já tem denúncia, e até se alguém quiser, fica um negócio perigoso e temerário, se alguém também amanhã ou depois planta um jornal, joga meia dúzia de exemplares e fala assim, olha, no dia da eleição, o cidadão lá espalhou esses jornais aqui, isso é propaganda no dia. Como é que vai analisar esse contexto como um todo? Vai se verificar um termômetro aí se contribui ou não? É levado em consideração tudo isso? Olha, Banha, na primeira parte da questão que você faz, a ilicitude de você ter rompido com as regras do processo eleitoral, ela não exige o resultado, né? Se influenciou ou não. Com certeza, quando a lei estabelece proibições para determinadas atitudes num procedimento eleitoral, ela está evidentemente dizendo o seguinte, olha, se tomar essa atitude pode influenciar, né? Então ela proíbe a atitude. O juiz não vai dosar se isto gerou ou não a vitória, mas ele entende que foi uma atitude grave e, portanto, para chegar a essa consequência da perda do cargo, evidente que eles fizeram uma investigação onde se constata nexo causal entre este jornal e a campanha. Isso deve estar demonstrado, porque senão não teria nem a condenação que dirá a perda do cargo. Agora, claro que não se faz essa... Nós não sabemos que se não existisse esse jornal, se ela seria eleita do mesmo jeito ou não. Às vezes eu dizia aqui, às vezes uma orientação errada. Diga-se de passagem, a gente não quer corroborar para que o cidadão pratique a ilicitude. Claro. Nós somos contra. Já vê, o processo tem que ser, você ganha na urna. Mas quando você fala, eu não sei o que é pior, se o cara fazer campanha antecipada ou se é a compra do voto, que também é outra ilicitude. E aí você vê, em algumas instâncias, o cidadão não pune, multa aquele cara que foi comprar o voto, fica inelegível fulano, mas não obteve, ali não deu para mexer no resultado. É uma dosimetria. Agora, aí nesse caso, eu, sinceramente, eu acho que foi muito mal assistida a prefeita de Cubatão, porque eu acho que não chega a uma pessoa que tem 55% dos votos válidos da cidade, um jornal mudar o resultado da questão. Agora, se houve ilícito, não estou vendo o processo, não sei o que está acontecendo lá. Isso que eu dizia. Né? Às vezes, nos autos, você pode constatar que o jornal, de alguma forma, mudou a opinião do eleitor. Pode ser. Mas, independente dele ter mudado ou não, o ato em si está ilícito. Se usou veículo oficial para fazer um jornal, se deu subsídios financeiros para esse jornal, seja como for, tem que haver essa investigação. Não dá para falar, eu plantei o jornal, porque aí, claro que a investigação vai detectar, esse candidato não teve acesso a essa situação. Mas uma coisa é certa, que ela passou por todas as instâncias, que o caso dela foi visto e revisto, não só pelo juiz de primeiro grau, como pelos desembargadores e juízes de primeiro grau que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. E agora vai ser revisto pelo Tribunal Superior Eleitoral, isso é fato. E que vem eleição nova também é fato. Manuel Rogério, que é um especialista nessas questões aí, acompanha as eleições de perto há muito tempo. Outro dia eu comentava com o Banha, Boturão, a história ela se repete. Você vê que vocês falaram de reeleição, vocês falaram de compra de votos, e reeleição, compra de votos, essa briga de PSDB com PT em Cubatão, veio na minha cabeça a época, em 1997, quando foi modificada a emenda constitucional que permitiu a reeleição, falou-se de compra de votos. Às vezes, compra de votos, você vê, aqui num pleito eleitoral, às vezes você vê compra de votos dentro do próprio parlamento, depois que as pessoas estão eleitas. Mas, enfim, nesse caso específico, realmente o doutor tem razão, para você dar uma opinião concreta, sem examinar o processo, fica difícil. Aí, quando você está em primeira instância, a instrução, costumo dizer que a instrução é a oportunidade única que tem as partes de provar o seu direito, fazer a prova do seu direito. Porque o juiz, quando ele recebe o processo, ele está recebendo aquela verdade formal, aquela verdade que está nos autos. E eu estava lendo uma entrevista do ministro Teófilo,
quando ele fala que é democrático o juiz ouvir pedido, porque nesse processo o juiz só ouve pedido. O juiz ouve pedido de uma parte que quer, aí ouve pedido da outra parte. Quando é questão criminal, ele ouve o pedido do advogado de defesa, depois ele ouve o pedido do Ministério Público, e depois ele aplica dentro daquela verdade que ele está vendo, que ele está enxergando. Por isso que a instrução, no momento que você está frente ao juiz, é a oportunidade única que tem as partes, com os seus advogados, de fazer, deixar que a sua prova seja a mais verdadeira. Agora, o Banha está perguntando se isso fez a diferença numa eleição. Se eu fosse a prefeita Márcia Rosa, eu estaria entendendo assim, ó, minha missão foi cumprida. Eu tive 55% dos votos. Se eu, por conta de um processo judicial, estão me tirando do mandato, eu vou respeitar essa decisão judicial depois de transitada em julgado, é claro, ela tem que lutar até o final, ainda há chance, o processo não transitou em julgado ainda, ele resolveu uma questão de efeito da decisão de primeira instância. Agora, quem está falando é uma decisão, agora que foi confirmada no duplo grau, mas ainda não teve o trânsito em julgado. Então ele está sob efeito ainda, que ele perdeu o seu efeito suspensivo, já está valendo a decisão, mas ela ainda tem chance de voltar ao cargo. Se ela não conseguir voltar ao cargo, como dentro dos pedidos, o juiz ele não pode julgar extra petita, além do pedido, e não há pedido de perda dos direitos eleitorais, então ela vai poder. Se ela teve maioria, eu tenho certeza que ela vai conseguir. Isso aí aconteceu. Getúlio Vargas foi tirado do poder, depois voltou com o voto do povo. Isso é possível. Se ele é um governante, se ele mostrou trabalho, o povo vai votar novamente. Eu lembro, o Banha falou de plantar uma prova. Eu lembro que o Banha sempre esteve à frente das pesquisas, eu acompanhei ele em várias eleições. Eu lembro, na ocasião, ainda quando era permitido colocação de banners, tiraram o banner do poste, onde era o local que era permitido, e colocaram numa árvore. E por conta disso o Banha foi acionado, eu tive que fazer uma defesa, realmente ficou difícil provar que foi plantado aquilo, mas a linha que nós seguimos foi uma linha de que este vereador estava à frente da pesquisa, não precisaria usar daquele artifício ilegal, e mesmo porque aquilo era um fato isolado. Então a prova ela tem que ser produzida de acordo com um contexto fático daquele momento e daquela oportunidade. Aliás, pegando esse gancho, a gente já vai abrir para as perguntas, né? A gente poderia fazer um programa em breve aí com a participação, espero, do Dr. Ramon, né? O Banha, o Rogério, a gente volta a formar essa bancada aqui, porque entristeceram o processo eleitoral, né? Você não pode nada nas eleições daqui a pouco, né? Aquele dia que seria um dia de festa, da democracia, né? Distribuição de santinhos, bandeiras, banners, bonés dos candidatos, enfim, não pode mais nada. Não pode, daqui a pouco você tem que sair de casa com óculos escuros, um boné na cabeça, olhando para baixo, chegar lá, com licença, digita rapidinho, volta para casa, se esconde em casa e espera o dia da eleição acabar. Até a apuração do voto na urna era emocionante, né? Hoje acaba em instante, mas era emocionante a apuração antiga. Aires Alexandre, advogado, participa conosco, diz assim, satisfação de ter duas pessoas maravilhosas, o Dr. Ramon e o Banha, e que tragam sempre, o Dr. Ramon é o que a gente tenta trazer, mas ele disse aqui na abertura, o tempo é escasso, né? E gostaria de saber, com a saída do Joaquim Barbosa, ele não vai ser tentado a ir para o PT? Olha, eu acho que o PT seria o último partido ao qual ele se filiaria, viu? O PT não quer. Apesar de essa saída dele inesperada, ele abre a possibilidade de o PT, um governo do PT, indicar mais um ministro. Nessa renovação, acho que foi o partido que mais indicou. Entre a Lula e a Dilma, foi o que mais indicou para o Supremo Tribunal Federal. Já citaram o nome aí do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, como um dos favoritos, né? Custódio Fernandes, a saída de Joaquim Barbosa deixou a população perplexa. E com a saída dele, leva a crer que tudo vai acabar em pizza. Collor absolvido, Maluf nunca foi condenado. Infelizmente, é isso aí? A mesa responde. Fiquem à vontade. Não, né? O Collor não... O Collor sofreu impeachment. O Collor sofreu impeachment, né? Foi um julgamento político.
Depois, na questão da prova do fato criminoso, é que ele foi absolvido, né? Verdade. Mas o julgamento político aconteceu. E o Maluf está condenado. O Maluf, inclusive, não pode nem sair do Estado. Ele tem sanções aí, tá respondendo. E já foi determinada não a repatriação. Não é tudo tão pizza assim. Não é. Já foi determinada a repatriação do dinheiro que está no exterior. Do relativo ao Maluf, né? Dinheiro e o próprio caso do Mensalão tem um julgamento criminal que foi feito, né? E também a questão de ressarcir o erário. É que eu não sei se essa verba do Mensalão era do erário. Me parece que essas verbas eram de resto de campanha. O ilícito aí, é a compra do voto e também benefícios decorrentes desse. Mas não sei se tem, assim, questão de erário. Não acompanho. É citado isso. Eu também não sei exatamente se há prova disso, mas começou com com o Correio. Aquela troca de ajuda na campanha. Dinheiro, corrupção, né? Mas a corrupção não sai dinheiro do erário, a corrupção compra-se o funcionário público. Aliciou, né? É isso aí. Adalberto, do jornal Tema, diz assim: gostaria de saber se o menor que já tem o título de eleitor e comete um crime eleitoral, qual é a pena ou de que forma isso é cobrado dele, né? Ele cometeu um ato social ou crime eleitoral. Como é julgada essa punição? É interessante, né? Porque com 16 anos você pode tirar o título de eleitor e votar, né? Não, mas vamos dizer assim, a capacidade eleitoral, a maioridade eleitoral, não afeta a maioridade criminal. Né? Então ele continuará respondendo por ato infracional, não por crime. Então não é criminoso. O que ele está falando é a questão da imputabilidade. A imputabilidade é 18 anos, não mudou, se discute muito isso, mas uma coisa é a questão eleitoral e outra coisa é o crime. Como, por exemplo, se o cidadão é um menor de idade, ele está trabalhando para determinado lugar, ele está lá na porta fazendo campanha antecipada. Isso. Tá na prática, acho que é isso que ele quer saber. É infracional. Qual a sanção que aplica a ele? Aplica a quem está incitando ou aliciando esse menor. Exatamente. Ele é vítima, né? Talvez vítima, até pode ser agente, mas o fato ilícito que ele vai praticar vai ter que ser tratado pela legislação da infância e da adolescência. Não pode inseri-lo no Código Penal e nos crimes, porque a regra geral é de que a maioridade criminal começa aos 18 anos, né? Então Uriel Vilas Boas participa mais uma vez com a gente. Um abraço, Uriel. Doutor Mateu, como encara a possibilidade de unir a OAB, representação dos servidores, representação do tribunal para a elaboração de um orçamento que permitisse contratação de mão de obra, de equipamentos para agilizar a tramitação aí dos processos na justiça? Pelo que entendi, ele está pedindo que assim, vamos unir esforços, né, para essa contratação. Veja, no tribunal, a atual presidência do desembargador Nalini e também a anterior, havia este pensamento de se estabelecer algum tipo de parceria para isso, mas o Estado tem meios para desenvolver isso. É que, na verdade, hoje é muito rápido o julgamento. Hoje os tribunais, os fóruns estão informatizados, hoje a informação é muito rápida, o julgamento acontece com muito mais celeridade do que no tempo que eu entrei quando eu fui aprovado no concurso, entrei na magistratura, que era na máquina de escrever. Agora, é complicado fazer parceria com o tribunal, porque estas parcerias acabam gerando, assim, tisnando um pouco a própria imparcialidade da justiça. É preferível ser sozinho, um pouquinho mais lenta, mas só, porque lógico, enquanto instituições, mas essa aproximação, ela sempre gera certas, assim, preocupações com a independência do Poder Judiciário. Doutor, em cima dessa colocação do Uriel, para fechar aqui a nossa participação, o senhor já foi diretor do fórum, sentiu na pele as dificuldades dos servidores, da falta de equipamentos, da falta de estrutura, né? Estrutura, de ar-condicionado, a gente vê no verão, o pessoal sofre. Essa dotação, a gente sabe que o Estado, não é o senhor que está falando sou eu. O Estado está falido. O Estado quer abraçar 600 e poucos municípios, mas se que a gente vê isso já, o calcanhar de Aquiles a gente ia ver na saúde, na educação, os distritos policiais, os delegados com a panela na mão, o Ministério Público pedindo terreno para o prefeito para fazer uma sede. Então, essa questão da independência, dos poderes, da harmonia,
o município tem ficado com a conta e muitas parcerias foram feitas, até para a reforma do fórum, para fazer algumas atividades que o Estado não suporta. Por que não se tem uma dotação orçamentária justa? Por que se investe dentro da justiça? É a mesma coisa que a gente pode estar investindo dentro da educação. Na educação a gente tem um valor. 25% se investe na educação. Tem que ter um valor para o tribunal ser totalmente independente, ter condição da máquina poder trabalhar. Como é que o senhor sentia isso na pele quando era diretor? Doutor Ramon, para fechar aí, pois não. Bom, rapidamente, na verdade, o Poder Judiciário, por mais paradoxal que seja, ele só com o que ele arrecada de custas, ele seria autossuficiente. É que o Poder Executivo não abandona receber as custas e passar para o Poder Orçamentário dotações. O Rio de Janeiro é um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele se autossustenta com as custas, né? Então, sem crises. Está muito, assim, equipado, avançado, né? Sem crises. Então, é um exemplo que nós podemos seguir. Agora, a questão do Estado estar aí com dificuldades, a gente sabe da grande dificuldade de ter um Estado para se locomover em algumas situações, né? Daí até a grande onda das privatizações que vieram. Mas a justiça não dá para privatizar. Ela vai ter que continuar mesmo sendo Estado, né? E este Estado juiz luta com muitas dificuldades, com falta de verbas e etc. e tal, para tentar fazer o julgamento célere dos processos. E aqui eu rendo minha homenagem aos nossos funcionários, porque os funcionários do Poder Judiciário, que agora, com a última gestão, evoluíram bastante, eles vestem a camisa mesmo de tudo isso, apesar das dificuldades. Muito bem, estamos fechando aqui o painel Regional Debates, agradecendo muito o doutor Ramon Mateu Júnior, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, um amigo nosso, está sempre espaço aberto aqui, é um prazer sempre recebê-lo, como Albanha, vereador do PMDB, ao nosso Manuel Rogério também, a você que acompanha sempre a gente, obrigado. Reprise às 8 da noite e o painel Debates volta na segunda-feira, sempre às 1h30 da tarde, e às 10, né, tem um painel regional também.